Então, gente, a aula de hoje é sobre eletrodinâmica, né? Então, vamos estudar o que é uma corrente elétrica, um circuito. Antes de começarmos a aula, deixa eu explicar aqui como é que funciona um circuito, né? Então, nós temos um fio, ok? Esse fio, ele tem elétrons, só que os elétrons desse fio, eles estão desordenados, né? Não há uma ordem, eles se movimentam de maneira aleatória. Corrente elétrica é quando esse fio, né, esse condutor, os elétrons, eles se movimentam de maneira ordenada. Para isso ocorrer, tem que ter uma diferença de potencial. Então, o que gera essa diferença de potencial é um gerador. Por exemplo, uma pilha, né? Então, vamos montar aqui um circuito, né? Então, vamos colocar a lâmpada aqui, mais um fio. Esses elétrons não estão ordenados. E vamos ligá-los aqui para ver o que acontece. Essa pilha tem um polo positivo e um polo negativo. Eu vou ligar essa pilha no polo negativo e esse amarelo é o polo positivo. Vamos colocar uma chave liga e desliga, um interruptor. Então, não há movimentação de elétrons. Há elétrons. Eles estão movimentando, eles não estão parados, eles estão com movimento também, se movimentando. Os elétrons não ficam parados. Mas é uma movimentação desordenada. Então, essa diferença de potencial tem um polo positivo e um negativo. Então, os elétrons vão ser atraídos, né, para esse polo positivo, né, que é uma atração. Então, o positivo está atraindo os elétrons, né? E por que é o movimento de elétrons? Porque os elétrons, né, se for um movimento de prótons, por exemplo, aqui, não tem como ser, né? Nós estaremos mudando o elemento químico, né? Um próton é hidrogênio, dois prótons é hélio, o elétron não, ali. Ele está aqui neutro, né? Dois prótons e dois elétrons, mas ele pode ficar um íon negativo, né? Ou um íon 2 menos. Então, se eu quiser deixar esse aqui positivo, é só retirar os elétrons, né? Então aqui, ó, íon mais, íon positivo. Mas eu não troco o número de prótons, eu troco o número de elétrons. Então, quando há a movimentação de cátions e ânions, né, que são átomos carregados positivamente ou negativamente. Aí sim eu consigo transportar. Porque senão estaremos mudando o elemento químico. Para mudar só com a reação de fissão nuclear, né, quebrar um núcleo. Né? Quando a gente fecha esse circuito, o que acontece? Há um movimento de elétrons. Está vendo que ele sai do polo negativo, vem até o polo positivo. Claro, tem um sentido real, convencional inverso, né? É do positivo para o negativo, porque antigamente não sabia o sentido, mas aí por convenção colocou esse, do positivo para o negativo, mas o real mesmo é do negativo para o positivo. E essa aqui é uma chamada chave liga e desliga, olha. Então, o que nós temos aqui no circuito, nós temos um condutor, que é o fio, uma fonte ou um gerador, que é a pilha, que tem a diferença de potencial, né? E temos uma chave liga e desliga e um resistor, que é a lâmpada. Então, gerador, ou fonte de tensão, gerador, resistor e condutor. E para medir a tensão, né, nós medimos com um voltímetro, com uma pilha de 9 volts, tá vendo? Tensão, que é a diferença de potencial, é com voltímetro. Amperímetro vem de ampere, vem de corrente. A gente mede a corrente, que é 0,9 ampere. Então, o que mede corrente é o amperímetro. E a tensão, quem mede é o voltímetro. Ok? Então, nós temos que botar em dois pontos, né? Tem que botar, tá vendo aí? Não mede aqui, tem que botar num ponto. Em dois pontos, olha, para poder medir. Então vamos lá para a nossa aula. Aí tem simbologia, né? Esse traço maior da pilha
é o polo positivo, esse traço menor é o polo negativo. Então, polo positivo é a barrinha maior, polo negativo é a barrinha menor. Vamos continuar aqui. O resistor aqui, os limpos, né? Bateria, tá vendo aqui o símbolo? Então, vamos lá. Que é só uma introdução. Então, introdução ao estudo da eletrodinâmica. Então, o que seria essa diferença de potencial? A gente pode fazer analogia com a cachoeira, né? A altura faz com que a diferença potencial, né? Em cima tem uma energia potencial gravitacional maior, embaixo menor. Então ele flui de um potencial maior para um potencial menor. É como se fosse uma queda. Essa altura é o que causa a bateria. Tá vendo aqui, olha? Tem um polo positivo e um negativo. O positivo está sendo atraído para o negativo. Essa diferença de potencial gera essa movimentação, né? É claro, a gente vai falar já de campo elétrico, né? Que o campo ele sai do positivo para o negativo, né? Mas lá na frente. Então, assim, outro exemplo, né? Tem dois níveis diferentes de água interligados e um está com água, outro sem. Quando a gente abre o registro, né? Tem uma diferença de potencial aqui. Há um movimento, né? Esse movimento aqui até não tem mais essa diferença, até fica igual. Então não há mais fluxo dessa água. A mesma coisa com os elétrons, né? Sem diferença de potencial, ou DDP, ou tensão, não há esse movimento de elétrons, né? Na aula anterior foi eletrostática, né? Então os condutores eles estavam em equilíbrio eletrostático. Tem um movimento desordenado, né? Agora não, agora é eletrodinâmica, há um movimento, tá ok? Então antes era assim, tem os elétrons, um tá para baixo, para cima, para um lado, para o outro, está em movimento desordenado e a diferença de potencial entre os pontos A e B é igual a zero. Se aqui for um polo positivo, né? Aí seria representado assim. A gente teria que ligar aqui, né? A gente ligando aqui. Aí sim, digamos que aqui é um fio, né? Deixa eu apagar isso aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Opções de ponteiro. Borracha. Pronto. Então, olha bem. Se a gente ligar numa pilha, bota um traço menor e aqui um traço maior. Significa o quê? Que esse aqui lado traço maior é o positivo e esse traço menor é o lado negativo, né? Então haveria uma movimentação, né? Os elétrons iam vir por aqui, passar por aqui e vir do positivo para do negativo para o positivo, em todas as direções. Então aqui não há corrente elétrica. Há movimentos elétricos, mas em todas as direções. Então não há corrente elétrica. Então quando você coloca uma diferença de potencial, né, há um movimento de elétrons. Então observa aqui, olha, os elétrons estão sendo movimentados de maneira ordenada. Então há uma corrente elétrica. Observe aqui que a diferença de potencial é diferente de zero, né? Um é maior, VA, o potencial A é maior do que o B. Então lembra esse tracinho? Então esse traço maior é o polo positivo e o traço menor é o polo negativo. Então quando a gente liga algo numa bateria, dá choque, né? Uma corrente elétrica. E lembre-se de campo elétrico, que a carga positiva, o campo era saindo, campo E, e a carga negativa, o campo era entrando. E que quando tem um positivo negativo, ele sai do positivo, o campo, e entra no negativo. E pronto, no caso aqui, está saindo do positivo, o campo elétrico e está entrando no negativo. Por isso que o campo está nessa direção.
E por que os elétrons estão para lá? Porque se o campo está para a direita, a força elétrica, quando é carga negativa, ela foge do campo. Então a força elétrica está para a esquerda. Então tá essa movimentação aqui, olha. Tá vendo? A força elétrica está para a esquerda. Nos outros vídeos no vídeo anterior nós estudamos isso, campo elétrico, né? E positivo, a força segue o campo, negativo, a força foge do campo. Então por isso que está nessa movimentação. Então as duas teorias casam, né? Tanto que os elétrons é atraído pelo polo positivo, quanto da direção do campo. Então vamos continuar aqui. As cargas elétricas possuem um movimento ordenado e os fenômenos elétricos decorrentes, né, são analisados pela eletrodinâmica. Continuando, né? Como obter uma corrente elétrica, né? Então nós temos que ter um circuito elétrico, né? Então tem que ter um gerador, né, que no caso seria a pilha, né? Um condutor e a carga, né? O gerador ele orienta o movimento dos elétrons, o condutor assegura, seria a pilha, né? O condutor assegura a transmissão da corrente elétrica, que seria o fio, e a carga seria tipo a lâmpada, né? E o circuito tem que estar fechado, né? A gente viu aqui que circuito aberto, vamos abrir aqui, bora colocar no sem essa etiqueta, vamos colocar de maneira normal. Circuito aberto, não há movimento de elétrons, tá ok? Tem que estar um circuito fechado. Vamos continuando. Então, o que mede a tensão, né? A diferença de potencial é o voltímetro e o que mede a corrente é o amperímetro. Vamos continuar aqui a apresentação. Então vamos lá. Corrente elétrica é um movimento ordenado, né? Causado por uma diferença de potencial. Então já vimos isso, né? Que aqui temos o polo positivo, o polo negativo, e o campo sai do positivo para o negativo, e os elétrons movimentam ao contrário, né? Então, ó, o sentido da corrente elétrica convencional adotado é aquele no qual se deslocariam espontaneamente as cargas positivas do interior do condutor, né? Então, o sentido convencional, né, era esse. Antigamente, está aqui, nos estudos iniciais, né, não sabia exatamente quais cargas se moviam no condutor, se era positiva ou negativa, eles não sabiam. Aí, por convenção, adotaram esse movimento convencional, mas na verdade não são prótons que estão se movimentando, né? Não é a corrente de prótons, é a corrente de elétrons. Então é do negativo para o positivo. Então isso gera até uma confusão, né? Então tem dois sentidos, né? Um sentido real e um sentido convencional. Então é isso, né? Então o sentido real é os elétrons indo do polo negativo para o polo positivo, e o convencional do positivo para o negativo. Então o que seria a corrente? Uma corrente, a gente vê assim, corrente de 2 amperes, 3 amperes, né? Então o que seria a corrente, né? Seria a seção transversal desse fio, tá vendo aqui? Quanto mais elétrons passa aqui em menos tempo, significa que tá uma corrente maior, né? Se está passando pouco, você tem uma porta, né? Aí, sei lá, vamos supor que cada pessoa é um elétron. Então se passa 10 pessoas em 2 segundos, né? E depois passa 20 pessoas em 2 segundos, qual é a corrente maior? Entendeu? Quanto mais pessoas passando por aquela porta. Então é como se fosse aqui essa seção transversal. Desse um corte aqui e passasse mais elétrons por unidade de tempo. Por isso que a fórmula, né? I, que é a corrente elétrica, é igual a quantidade de carga elétrica por unidade de tempo, quantidade de elétrons que passa aqui, né,
A variação de elétrons passa aqui pela variação do tempo. Então, olha aqui. Então nós temos dois exemplos aqui. Em cima, no sentido, aqui tem o polo positivo e o negativo, né? No sentido convencional, né? Que é do positivo para o negativo. E embaixo o sentido real, que é do negativo para o positivo. E a fórmula, que é quantidade de carga dividido pelo tempo. I, que é corrente. A unidade de corrente, né, é ampere, né? Então carga é coulomb baixo segundos, né? Coulomb por segundos que igual a ampere, que é aquele Azinho. Vamos lá. Então, milha é quilampere, megampere, gigampere, mili, micro e nano, né? Então aqui é 10 a menos 3, tá aqui descendo, né? 10 a menos 3, 10 a menos 6, o micro, esse uzinho é 10 a menos 6, e esse 9, né? N quer dizer, é nano, é 10 a menos 9. E aqui é a mesma coisa, 10 a 3, 10 a 6 e 10 a 9 positivo. Descendo é negativo, ok? A gente viu nas outras aulas, esse N, nano, é 10 a menos 9, esse U é 10 a menos 6, né? Esse aqui é 10 a menos 3, que é o mili. Aqui é 10 a 3, positivo, 10 a 6 e 10 a 9. Vamos lá. Tipos de corrente, né? Nós temos a corrente contínua e corrente alternada. A corrente contínua é aquela que o sentido permanece constante com o tempo. É a corrente que, por exemplo, de uma pilha, de uma bateria, é uma corrente contínua. É a direção dos elétrons. E uma questão que eu envolver gráfico, né? Essa corrente é essa área do gráfico, tá ok? Vamos lá. Então, quem tem uma fonte de computador em casa, uma fonte de celular ou fonte de notebook, ela transforma a corrente que vem na tomada, que é a corrente alternada, em corrente contínua. Quem faz isso é um retificador. Televisores, né? Então, por que tem aquela fontezinha? Porque ela pega a tensão, né? E a corrente e transforma para o quanto quer. Transformadores com retificadores. Deixa contínua e o valor que eles querem ali, né? Se pegar o celular, você vai ver lá que tem um valor de corrente e de tensão. E a corrente alternada, né? Então CC, que é corrente contínua, né? Ou DC, que é em inglês, né? Direct corrente. Muitos aparelhos têm DC, e aqui é CC, mas é DC, Direct corrente. E aqui alternada é CA, ou AC, né? Alternada e corrente, em inglês, né? Muda, essa corrente ela muda, aquele grafo senoidal, né? Sobe, desce, sobe, desce. Que no caso aqui no Brasil é de, se não me engano, é 60 Hz, né? 60 vezes por segundo esse sobe e desce. Nas tomadas. Então aqui, olha, tá vendo aqui que no DC, direct corrente, os elétrons estão indo numa única direção, sentido aí. Eles não vão em volta, eles só estão indo, olha. E aqui na alternada corrente, tá vendo que aqui é DC, direct corrente, e na alternada corrente, AC, eles vão e voltam. Vão e voltam. Isso é numa frequência, no nosso país é de 60 Hz, né? 60 vezes em um segundo, ele se vai e volta, faz 60 vezes o ciclo. Interessante, né? Então, para transformar a corrente alternada, que é a corrente onde assim mais bruta, em contínua, né? Nós precisamos de transformadores. Aquele transformador de notebook, né? Como tem a fonte do notebook, ele faz isso, ele filtra, bota numa única direção, né? O transformador do celular, o carregador. Tem aparelhos que não precisa disso, que é motor, né? Motor você bota lá e vai, algumas coisas, né? Então vamos lá. Um fio condutor, um exemplo, né? É atravessado por uma corrente elétrica de 0
0,35 ampere. Então I igual a 0,35 amperes. No intervalo de tempo de 2 segundos. 2 minutos, quer dizer. 2 minutos. Como tem que ser um sistema internacional de unidades, vai ser 2 vezes 60 segundos, né? Que vai dar 120. Então não se esqueçam disso, gente, de transformar minutos para segundos, tá ok? Que é Coulomb pelo segundo. Qual o valor da um módulo da carga elétrica que atravessou o fio nesse tempo? Quer saber o delta Q? Pergunta, então vamos lá. I igual a delta Q sobre delta T. O valor da corrente é 0,35. O valor do delta Q a gente vai achar da carga. E o tempo foram 120 segundos. Embaixo desse 35 tem um Gasparzinho que é o número 1. Então é meio por extremos, né? Então vai ser delta Q vezes 1, que é o xzinho, né? E 0,35 vezes 120, que vai dar 42 Coulomb. Então seria a letra C. Então, vamos aqui para outro exemplo. O fio condutor atravessado por uma corrente elétrica variável durante um intervalo de tempo de 10 segundos, né? Como é mostrado no gráfico a seguir. Então nós temos esse gráfico. Um módulo da carga elétrica que atravessa esse fio durante os 10 segundos é igual a... Então, gente, lembra quando a gente viu o gráfico? Vamos voltar aqui, viu? Quando tem gráfico, a área é igual a corrente elétrica, né? A carga elétrica. Então a área igual ao delta Q. Então nós vamos calcular aqui também a mesma coisa, essa área. Então, qual era essa aqui, né? Nós temos um triângulo retângulo. Mas o que acontece? Se a gente fechar ele aqui, ele forma um retângulo, né? Então, a área de um retângulo igual a base vezes a altura. Só que essa área rachurada, né? Ele é a metade. Então, esse base vezes a altura sobre 2. Então, por isso que essa é a área. Entendeu? Então, vamos lá. Qual é o valor da base? 10 vezes 5 dividido por 2, que dá 50 dividido por 2, que é igual a 25, como é carga Coulomb. Então letra C. Vamos continuar aqui. Os tipos de correntes, né? Então é isso, gente. Corrente elétrica convencional está saindo do positivo para o negativo, mas a real é do negativo para o positivo. O campo elétrico sai do positivo para o negativo, né? E o próton segue o campo, né? A força segue o campo. Então, se o campo está para lá, então os prótons vão para lá. Então aqui, o sentido real é do negativo para o positivo e o convencional é do positivo para o negativo. Tipos de corrente, né? Então, temos também nas soluções eletrolíticas, né? Uma solução de NaCl, cloreto de sódio. Os portadores de cargas livres são os íons. Okay, deixa eu riscar aqui. São os íons, que é divididos em cátions e ânions. Cátions é o sódio, ânion é o cloro, que é o negativo, né? Então, uma solução iônica é uma solução de um metal e um ametal. Então, e um não metal, né? Então, como eles têm uma alta um tem uma alta eletronegatividade, outro tem uma alta eletronegatividade. Um doa muito elétrons e outro recebe. No caso, o sódio tem tendência a doar e o cloro a receber. Então, no NaCl, nas ligações iônicas,
quando estão presentes numa solução aquosa, no caso aqui pode ser água, H2O, eles se dissociam, né? Não há ligação covalente, que é entre dois metais, né? Então Na mais Cl menos, eles se dissociam, ficam separados naquele líquido. No outro, na ligação covalente é uma ligação de ressonância, e aqui não. Então Na mais Cl menos. Então nós temos aqui um cátion e um ânion, positivo e negativo. Então na placa metálica, um lado positivo e um negativo. O cloro vai ser atraído para a placa negativa, porque ele é menos. Perdão, o cloro vai ser atraído para a placa positiva, né? Porque ele é menos, vai ser atraído para aqui o cloro. E o sódio vai ser atraído, que é o mais, vai ser atraído para o menos, né? Que é o Na mais. Então deixa eu continuar aqui. Vamos lá, viu? Tá vendo? Deixa eu adiantar aqui, viu? Aí o total é a soma, né? O total é a soma dos íons positivos e íons negativos. Então, você não há movimentação de prótons, né? Tem a teoria de Arrhenius, de ácidos, né? Ácidos e bases. Ácido é um doador de prótons. Na verdade, é um doador de íon hidrônio, que é de H+. Não tem o próton em si doando próton. Senão a gente vai estar toda hora transformando carbono em oxigênio. Se a gente perdesse e recebesse prótons, né? A gente perde e recebe elétrons, não são prótons. A gente viu aqui, né? A gente perde e recebe. Cadê? A gente perde e recebe prótons, né? Então aqui, olha. Nós temos o hélio, sem receber prótons, vai virar a bateria de lítio, quer ver? Aí é lítio. A gente pode deixar ele positivo ou negativo, dando elétrons, né? E repare aqui, olha. Essa primeira circunferência é a camada K, que é um S2, só cabe 2 elétrons. Se eu botar uma terceira elétron aqui, vai para outra camada. Aí, tá vendo aí? Tá vendo? Vai para a segunda camada. Camada K, camada L, depois M, N, O, P, Q. Essa aqui, um S2, 2S2, 2P6. Vai acabar até 8. Posso botar 8 aqui, né? Porque a camada L, ele cabe até 8. Ok? Posso encher aqui que não vai para a próxima camada não. Porque é 2S2 e 2P6. O S2 e o P6 vai 2 mais 6, 8. E o 2 significa a camada L. Depois seria a camada K. E esse elétron aqui, mais afastado do núcleo, mais energético, né? Então a química e a física está tudo aqui ligado, né? Então vamos continuar aqui. Tem corrente elétrica, né? A gente vê a química aqui. Então continuando. Então também nos gases, né? É a mesma coisa, né? Corrente iônica. Então vamos lá. Corrente, tipos de condutores, né? Primeira classe, os condutores metálicos, que é no caso o cobre como condutor. Segunda classe, os condutores eletrolíticos, né? Nas placas metálicas. E o terceiro classe, os condutores gasosos. E temos também o isolante, né? Elétrico, né? Que tem resistência, né? Para essa movimentação. Vamos falar dos efeitos da corrente rapidinho para terminar nossa aula. O efeito térmico, que é o aquecimento, né? Os elétrons eles são acelerados pela força elétrica, colidindo com a rede atômica, transferindo energia. Então, faz com que aumente a temperatura. Então a gente vê aqui na lâmpada a de filamento, né? Passa ali, ela acende pelo filamento. A de LED não, a LED é a parte do diodo emissor de luz, né? O chuveiro elétrico, o ferro, os fusíveis, né? Que são dispositivos de proteção elétrica. Os fusíveis, o ferro elétrico, ele esquenta, o chuveiro. Nós temos o efeito químico, né? Tá vendo aqui, olha. O sódio sendo atraído pro polo negativo, né? E o cloro sendo atraído para a placa positiva. Aqui essa barra maior é o mais, essa barra menor é o menos, né? Tem que saber isso, né? Reação de oxidação e de redução. Aquelas reação de oxirredução, né? Aumentou, oxidou, diminuiu, reduziu, né? Aumentou a quantidade de elétron, oxidou, diminuiu, reduziu. Uma dicasinha aí, aquele número de inox na química que vocês vão estudar.
Então repara aqui também, né? Numa solução aquosa, a gente consegue fechar, né? A corrente, a lâmpada liga aqui, né? Aqui tá vendo? Polo positivo e negativo. A lâmpada acende e aqui na solução de sacarose, de açúcar, né? C6, H12O6, né? Que é o açúcar. Ou de sacarose aqui é uma substância orgânica, né? Orgânica porque ela tem carbono. Tudo tem carbono, é orgânico, né? Tem açúcar aqui não há, a lâmpada fica apagada, né? Que não fecha o circuito, que não tem íons livres para poder fazer isso. Então, efeito fisiológico também, né? Que essa ação, né? A corrente elétrica tem ação de modo geral sobre todos os tecidos vivos, né? Porque os tecidos são formados de substâncias coloidais e os coloides sofrem ação da eletricidade. Mas é particularmente importante a ação da corrente elétrica sobre os nervos e músculos. Na ação sobre os nervos, devemos distinguir a ação sobre os nervos sensitivos e sobre os nervos motores. A ação sobre os nervos sensitivos dá a sensação de dor, né? E os nervos motores uma comoção de choque. A corrente elétrica passando pelo músculo produz nele uma contração. Então, a corrente elétrica pode passar por um braço a outro, pode passar pelo coração, né? Isso aqui tem a tabelinha, não. Então, a depender do valor da corrente, pode ter uma parada cardíaca, pode ter pode queimar, pode ter uma contração muscular. Tem um efeito magnético também, né? Que a corrente elétrica, ela gera um campo magnético ao seu redor. Mas isso a gente vai ver depois em eletromagnetismo, não agora. Mas aqui tem efeito magnético também. Então é isso, né? Aqui curiosidade, né? A máxima corrente que uma pessoa pode tolerar ao segurar um eletrodo, podendo ainda largar usando os músculos diretamente, estimulados pela corrente, segundo determinações experimentais, em uma corrente alternada, são valores de 6 a 14 mA. Em mulheres, de 10 mA em média, e de 9 a 23 mA em homens, né? 16 a média. Portanto, uma corrente elétrica inferior à necessária ao funcionamento de uma lâmpada incandescente normalmente usada em nossas residências, né? Então, corrente superior, né, pode causar parada respiratória, contração de músculos, né, ligados à respiração, ou a paralisia dos centros nervosos que comandam a função respiratória, né? Se a corrente permanece, o indivíduo perde a consciência e morre sufocado. A rapidez da aplicação da respiração artificial e do tempo pela qual ela é realizada, né? Tem que intervir de 3 ou 4 minutos no máximo, para evitar a asfixia da vítima ou mesmo lesões irreversíveis nos tecidos cerebrais. É muito importante nessa situação. Então é muito importante, é perigoso essa questão de corrente elétrica, né? Tomar choque é perigoso demais. E tem um efeito luminoso também, né? Terminamos, né, a nossa aula. Então, gente, eu vou deixar para vocês uma atividade. Qualquer dúvida, vocês me perguntem no WhatsApp. Vou deixar uma atividade para vocês responderem. E já está em 33 minutos de aula. Eu não acho interessante vídeo muito longo, né? No máximo meia hora. E já vou postar a atividade no Classroom de vocês, ok? Qualquer dúvida me perguntem. E, gente, olha, nas questões, pesquisem, vou dar umas dicas aqui, né? Pesquisem sobre, veja essa questão do gráfico, veja os dois exemplos que eu passei para vocês aqui, veja as questões do gráfico, veja a parte teórica, antes de responder a atividade no Classroom, que é um Google Formulário, ok? Então, até a próxima, viu? Que vai ser Lei de Ohm, né? Depois a gente vai ver a associação de resistores, vamos ver energia elétrica, potência elétrica, muita coisinha legal ainda. Valeu!